Olá a todos, a paz de Cristo. Que Deus abençoe a minha e a sua vida. Vamos refletir um pouco aqui nesse momento sobre um tema aqui. O tema da mensagem nesse momento vai ser: vivendo como filhos e não como escravos. Lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 7. Gálatas, capítulo 4, versículo 7. Vamos ver o que diz aqui em Gálatas 4, verso 7. Diz assim a palavra do Senhor: assim vocês não é mais escravo, mas filho, por ser filho de Deus, também o tornou herdeiro. Olha só, então nós não somos mais escravos, mas agora filhos de Deus. É o que a palavra de Deus está falando aqui, através de Paulo, né? Qual é a diferença entre ser escravo e ser filho? Vamos ver? A primeira diferença é que o escravo ele trabalha por obrigação. Já o filho não, ele serve por amor. Essa é uma primeira diferença entre escravo e ser filho de Deus. A segunda diferença é: o escravo tem medo do seu senhor. O escravo ele tem medo do seu senhor. O filho tem intimidade com o pai. Mais uma diferença, né? Terceira diferença: o escravo vive de migalhas. O filho tem direito à herança. João 8,35 diz assim: ora, o servo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Olha só, mais uma diferença, né? O escravo ele não fica para sempre numa casa, mas o filho sim. A mentalidade de escravo ela precisa ser transformada. Ou seja, nós temos muitas vezes a mentalidade de escravo. É isso mesmo, de escravo do pecado. E essa mentalidade que muitas vezes nós temos precisa ser transformada. Israel ele saiu do Egito naquele tempo, mas muitos ainda pensavam como o quê? Como escravo. Êxodo 16, versículo 3 ali, né? Vai dizer o quê? Muitos cristãos, nós vamos ver o que vai dizer a palavra de Deus em Êxodo, os pensamentos a respeito da escravidão naquele tempo, como aquele povo pensava depois de sair do Egito. Êxodo capítulo 16, versículo 3, vamos ver o que a palavra de Deus fala aqui. Êxodo capítulo 16, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: disseram os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne, comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Olha só. Então aquele povo naquele tempo foi liberto da escravidão, foi liberto do Egito, mas eles ainda tinham mentalidade de escravo. Por quê? Porque eles ansiavam voltar para o Egito, porque lá pelo menos tinham comida à vontade. No deserto eles estavam passando fome. Ou seja, para eles era melhor ficar na escravidão e ter alimento. Então era uma mentalidade que precisava ser transformada ainda, né? Ou seja, muitos cristãos são livres em Cristo, mas continuam presos no medo, na culpa e na religiosidade. Isso é verdade, né? Muitos cristãos ainda precisam ser libertos da mentalidade de escravo e ter a mentalidade de filho, ser transformado com a mentalidade de filho. Romanos 12, versículo 2 diz assim: precisamos renovar nossa mente para experimentar a vontade de Deus. É isso mesmo, né? Nós precisamos renovar a nossa mente. Ou seja, nós precisamos transformar a nossa mente para que nós possamos experimentar qual é a vontade de Deus. Então sabemos que o diabo ele tenta nos prender em mentiras, mas a palavra de Deus nos liberta. Então o propósito do diabo é prender as pessoas nas mentiras, mas a palavra de Deus é que liberta. Uma mentalidade de escravo se alimenta do medo, da culpa e da incredulidade. Uma mentalidade de filho se alimenta da verdade de Deus. Olha só, então quem tem a mentalidade de escravo, ele tem medo, ele tem culpa, ele é incrédulo. Mas aquele que tem a mentalidade de filho, ou seja, se alimenta da verdade de Deus. Muitas vezes o problema não é a escravidão física, mas a escravidão mental e espiritual.
Então é verdade, né? Muitas vezes o problema não é a escravidão física, mas sim a mental e a espiritual, que muitas pessoas ainda precisam se libertar. E a palavra de Deus nos diz em Filipenses 3, versículo 13 e 14, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Quem tem a mentalidade de escravo vive preso ao passado, sentindo-se indigno. É isso mesmo, então muitas pessoas se sentem indignas, se sentem ainda, ou seja, presa ao seu passado, porque não se libertou ainda. Precisa se libertar para que possa avançar, ou seja, esquecer as coisas que ficaram para trás e avançar para as coisas que estão adiante. Então é assim que Deus quer fazer conosco, que nós tenhamos essa mente de filho e não de escravo. Deus nos chamou para avançar e viver a plenitude da vida que Ele preparou para nós. Jesus nos libertou para sermos filhos. João 8,36 diz assim: se pois o Filho vos liberta, verdadeiramente sereis livres. Então, creia que Cristo já te libertou. Pare de viver como ainda estivesse preso ao passado. Deus não nos quer como meros servos, mas como filhos amados. João 1,12, né? Como filhos, temos livre acesso ao Pai e podemos desfrutar da sua presença. Ou seja, João 1,12 diz assim, né? João 1,12, vamos ver aqui o que diz aqui. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor: contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Olha só, então, aqueles que recebem Jesus e crê no nome de Jesus é dado o direito de quê? De se tornar um filho de Deus. Olha o privilégio, né? Daqueles que acreditam, daqueles que têm confiado no nome de Jesus, tem o direito de se tornar um filho de Deus. Então vamos ver, para encerrarmos, as bênçãos de viver como filho. Vamos ver algumas bênçãos de viver como filho. A primeira bênção é identidade. A identidade. Sabemos quem somos em Deus. 1 João capítulo 3, versículo 1. O que vai dizer nesse texto? 1 João capítulo 3, versículo 1. Vamos ver? A identidade. Então é a primeira bênção de viver como filho de Deus. É a identidade. Sabemos quem somos em Deus. 1 João capítulo 3, versículo 1. Vamos ver o que fala aqui. 3, 1, diz assim: vejam como é grande o amor do Pai que nos concedeu de sermos chamados filho de Deus, ou de que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Olha só, graças ao grande amor de Deus, Ele nos concedeu de sermos chamados filhos de Deus. Então é a identidade que Deus nos dá. A segunda bênção de viver como filhos de Deus, a intimidade. Temos um relacionamento direto com o Pai. Romanos 8, vamos ver aqui, Romanos 8, versículo 15. Vamos ver o que vai dizer a palavra de Deus aqui. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filho por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Olha só, então o Espírito que Deus nos dá é para nós se tornarmos um filho de Deus, para que nós possamos clamar Abba, Pai. Quem é que chama Deus de Pai? Só aquele que tem intimidade como filho dele. Só aquele que tem verdadeiramente uma intimidade com ele. Não é todo mundo que vai chamar Deus de Pai, não. As pessoas vão chamar Deus de Deus. Mas chamar Deus de Pai é só aquele que realmente, ou seja, ele recebeu o Espírito não de escravidão, mas de filho. Ou seja, um Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do que nós chamamos Abba, Pai, por adoção. Ou seja, nós somos adotados. A palavra de Deus diz ali em Efésios que nós fomos adotados como filhos de Deus por meio de Jesus. Então, através de Jesus que nós nos tornamos um filho de Deus e podemos ter essa intimidade. A terceira bênção ou seja, viver como filho de Deus, a herança. Somos herdeiros das promessas de Deus. Romanos 8,17 vai dizer assim:
Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. De fato, participamos do seu sofrimento para que também participamos da sua glória. Olha só, então, mais uma bênção de viver como filho de Deus. A herança. Aquilo que é de Deus vai pertencer a seus filhos. E quem são seus filhos? Aqueles que vivem de acordo com a sua vontade. Aqueles que estão participando do sofrimento para que nós possamos também participar da sua glória. Então é isso. Viver como filho, nós vamos sofrer. Nós vamos passar momentos difíceis. Assim como Cristo sofreu, nós também sofreremos. Assim como Cristo foi odiado, nós também seremos odiados. Então essa é mais uma bênção de viver como filho de Deus. A herança que Deus tem para nós, para aqueles que verdadeiramente são filhos de Deus. A última bênção é a segurança. O filho não precisa ter medo. Ele confia no amor do Pai. Mateus 6, 26. Vamos ver o que diz a palavra de Deus aqui. Então a segurança. O filho não precisa ter medo, né? Nós não precisamos ter medo. 26, Mateus 6, 26. Vamos ver o que diz a palavra de Deus aqui. Mateus 6, 26. Diz assim: observe as aves do céu, não semeiam e nem colhem, nem armazenam, nem celeiram, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito maior valor do que elas? Olha só, se os passarinhos que estão aí, Deus cuida, que dirá nós? Será que nós não temos mais valor do que um passarinho? Com certeza nós temos. Então, Deus nos dá essa segurança porque Ele cuida de nós. Não precisamos ter medo de nada, porque se Ele cuida dos passarinhos que estão aí, Ele vai cuidar de nós também. Então é isso. Muitos ainda tentam merecer o amor de Deus. Muitos ainda tentam merecer o amor de Deus. Mas o filho, ele simplesmente só recebe. Então aquele que é filho de Deus, ele não tenta merecer o amor de Deus. Ele só recebe o amor de Deus na sua vida. Conclusão: abandone a escravidão e viva como filho. Deus quer que vivamos como filho e não como escravos. Precisamos crer e agir como filhos, confiando no amor e no cuidado do Pai. Você está vivendo como filho de Deus ou ainda age como escravo do medo, do pecado e da religiosidade? Então eu deixo essa pergunta para você. Você tem realmente vivido como um filho de Deus ou ainda como escravo do medo, da religiosidade, do pecado, de alguma coisa? Deixo essa pergunta para você. Que Deus abençoe sua vida, que você possa refletir e viver uma vida como um filho de Deus e não como escravo do medo, das coisas do seu passado, daquilo que você já fez de errado. Não, se liberte. Ou seja, Cristo nos veio para nos libertar, para nos dar uma nova vida, uma vida boa, abençoada, debaixo da sua, ou seja, presença, debaixo da sua proteção. Então isso é para aqueles que creem, para aqueles que tomam posse, para aqueles que querem viver como filho e não como escravo, né? Se você deseja viver assim, deixe seu amém nos comentários. Que Deus abençoe sua vida com esta pequena reflexão.